Bom dia, damos as boas-vindas a mais uma Fast Talk da JTV. Desta vez o nosso convidado é Paulo Bartolomeu, Managing Partner da Commodore Consulting, uma consultora que está por detrás de um programa chamado InDigital, dedicado à inovação dos municípios portugueses. Obrigada, Paulo, por ter aceito este nosso convite. De facto, Portugal caminha aqui a diferentes velocidades no que diz respeito à inovação. O que é que falta fazer para que continuemos a ser verdadeiras smart cities, a ter verdadeiras smart cities em diferentes regiões do mapa? Obrigado, Mariana, também pelo convite e por estar aqui presente também convosco. É um gosto também estar aqui neste vosso programa. E respondo um bocadinho à questão, Mariana, aqui o grande desafio hoje em dia acaba por ser, para obviamente poder estar nessa posição de líderes e de inovar nessa componente da Smart Cities, é sobretudo importante pararmos e pensarmos, que é aquilo que muitas vezes, porque temos N distrações no dia-a-dia e sobretudo a nível local, em que os municípios executivos estão pressionados para imensas coisas, basta vermos um bocadinho também a nossa atualidade com fogos, inflação e todo um conjunto de outras pressões, é aqui essa grande necessidade, ou seja, de poder permitir aos municípios poder parar, pensar, estruturar e seguir a partir. Portanto, partindo disso, obviamente depois havendo toda uma ótica também de plano, todo o resto do contexto acaba por se tornar mais simples, uma vez que depois permite o planeamento e obviamente a partir daí ter a disponibilidade para identificar problemáticas, desafios e efetivamente depois ir à procura dessas soluções, que é obviamente isso que interessa. Acha que o processo de descentralização que, no fundo, Portugal está a atravessar e recentemente avançou com a transferência de competências na área da educação e da saúde, pode ser, no fundo, um ímpeto nesta questão da inovação? Sim, poderá ser. Ou seja, a grande parte destas questões tem a ver com a necessidade, lá está, como a Mariana dizia, fruto daquilo que também são os desafios do hoje em dia, portanto, não só os desafios um bocadinho mais temporários, esperemos que assim o sejam, como a questão da inflação, como é a questão da própria impacto da guerra, com a parte energética em si mesma também, temos depois um contexto um bocadinho mais estrutural e mais infraestrutural. E isso prende sobretudo com a capacidade de organização e de estruturação. Aqui a perspectiva da regionalização, ou na prática esta passagem também de competências, que já hoje acaba por estar a existir, pode eventualmente ajudar, por um lado, uma vez que dá maior autonomia a quem está localmente e que tem maior conhecimento do que são as necessidades e, portanto, para onde deve ser feito o caminho, porque Portugal, apesar de não ser um país enorme, efetivamente, cada região tem as suas especificidades e, portanto, é importante haver essa atuação a nível local. Por outro lado, figura-se também como um desafio, uma vez que, por inerência disso, há um acréscimo de responsabilidades, um acréscimo também de despesas associadas e um acréscimo também de tarefas, que faz com que, mais uma vez, a não ser que exista um acompanhamento de estrutura e de evolução das próprias organizações locais, é complicado porque estamos a pedir a uma mesma estrutura para ter mais responsabilidades, mas com a mesma estrutura. Bem. E no caso deste programa em específico, no fundo o InDigital endereça 4 diferentes eixos, digamos assim: educação, turismo e economia local, economia verde, saúde e ação social. Para quem não os conhece, como é que isto se vai desenrolar, digamos assim? Mariana, E pergunto-lhe também em que é que a maioria dos municípios, no fundo, se debate, ou seja, quais são os maiores problemas dentro destes 4 categorias. claro, o InDigital surge aqui, sobretudo também, Mariana, como uma consequência, algo que nós fomos observando, ou seja, fruto também da interação que nós fomos tendo com os municípios, fruto também daquilo que é o contexto da própria experiência da equipa da Commodore Consulting e também até dos próprios feedback que vamos tendo também dos nossos parceiros, fomos apercebendo esta problemática que falávamos um pouco há bocado, que é a perspectiva de que os municípios acabam por muitas vezes por ter um sem número de operações, um sem número de tarefas por fazer, acabam por não conseguir ter o tempo para poder parar, pensar, ver quais efetivamente são as áreas de maior investimento ou que necessitam desse investimento, procurar soluções, falar com as mesmas, avaliar, por aí fora. E é exatamente neste desafio que nós nos posicionamos ou procuramos posicionar o InDigital, ou seja, ser um braço, digamos assim, de inovação para o município e ajudá-lo a ter essa ação, essa proatividade no mesmo. Portanto, lá está, como há pouco estávamos a falar, há essas áreas de problemática, porque o objetivo do InDigital é efetivamente endereçar estes problemas de fundo, portanto, não são os problemas um bocadinho mais operacionais ou dia-a-dia, mas estamos a falar dos problemas de fundo, como o caso que falava, educação, sustentabilidade, turismo, economia local, saúde. Portanto, há todo aqui um conjunto de áreas que são realmente relevantes e que, lá está, parte desta necessidade.
Em termos de aquilo que são as áreas normalmente de grande necessidade nos municípios, acaba por ser muito diferencial e acaba por ser muito diferente de caso para caso e de região para região, porque, como há pouco dizia, as regiões são diferentes e, portanto, têm necessidades um pouco diferentes. Contextos que eram um bocadinho mais de interior do país acabam por ter um desafio maior, se calhar, a nível do contexto da economia local, do contexto de atração de empresas para a zona, provavelmente poderem desenvolver, ou poderem desenvolver uma estratégia mais adequada de trazer essas empresas ou essas pessoas para o sítio. Por outro lado, num contexto mais do litoral, acaba muitas vezes por ser um desafio um bocadinho mais tecnológico, ou seja, como é que aquilo que eu estou a fazer posso automatizar, posso fazer de forma mais abrangente, ou até mesmo a questão da sustentabilidade. Portanto, a necessidade de poder responder a questões tais como é que eu posso ter um impacto, digamos assim, ao nível dos meus cidadãos, como é que eu posso demonstrar como é que o cidadão pode ser mais sustentável naquilo que são as ações que faz no dia a dia. Portanto, difere um bocadinho nesse capítulo. E o Ou formato seja, as diferenças são superiores entre a questão do litoral e do interior, mais do que norte, centro e sul. é assim, transversalmente, a nível do país, eu acabo por não conseguir fazer essa distinção tão clara entre interior e litoral, norte, centro e sul, porque em conjunto, em todas elas, acabam por haver especificidades muito grandes e depende sempre muito de concelho para concelho e até de distrito para distrito. Portanto, depende sempre muito das perspectivas. Há algumas linhas que são ligeiramente mais claras, mas também não faz sentido nós estarmos a dizer que o problema do interior é um problema mais de economia ou de turismo e o do litoral é um problema mais de sustentabilidade. Não é possível fazer esta distinção de forma tão clara assim. Portanto, é exatamente também o objetivo aqui, porque lá está, cada caso é um caso e cada município é um município, que o objetivo aqui do InDigital é efetivamente trabalhar município a município e não um contexto mais abrangente de Portugal ou até da região A, B, C ou do distrito XY. XYZ. Portanto, é exatamente nesse contexto que de ajudarmos, efetivamente, pegando a problemática local, depois então, num segundo momento, irmos à procura, efetivamente, as soluções, tanto nacionalmente como internacionalmente, que possam, efetivamente, dar resposta a essa necessidade. Portanto, naquilo que me perguntava, acabamos por ter aqui 3 passos. Um primeiro passo exatamente de identificar essa problemática ou essas problemáticas de fundo no próprio município, que parte de uma interação com o município, passando depois para um segundo momento de, pegando nesses mesmos, irmos efetivamente falar e procurar as soluções que se encaixam, portanto, seja diretamente, portanto, com empresas que sejam nacionais ou internacionais que tenham resposta para essa problemática, ou até mesmo um segundo modelo, naquilo que nós designamos como Open Innovation, através do contexto mais de empreendedores e num contexto até de próprias universidades, que possam estar a fazer investigação, e muitas vezes acontece. Temos, felizmente, em Portugal, universidades com excelentes polos de um ponto de vista de investigação, que possam ter ou estar a investigar sobre soluções que possam dar resposta a isso. Com E base por nisto, isso nós também depois vamos... tem a questão de parceiros, como a Exatamente. EP ou o ISEG, dentre essas diferentes vertentes. Exatamente, porque esses vão ser também aqui a base, depois de podermos, a partir daí, identificando, portanto, lá está, assegurando que há soluções por um lado, mas também dando espaço à inovação, nós depois vamos poder avaliar e vetar e analisar estas opções, portanto, quais é que são as soluções que são possíveis das mesmas, e até como a Madalena falava, temos inclusivamente aqui a questão da Casa da América Latina, exatamente para também dar este exemplo do contexto internacional, associado também àquilo que é o contexto do InDigital, mas depois, com base nisto, podemos apresentar as soluções que são mais adequadas ao município, para que depois o mesmo possa selecionar aquelas que são, digamos, as vencedoras para a resolução dos mesmos e que depois, obviamente, a partir daí, possa começar a implementação dos mesmos. E pronto, sendo que as autarquias iam também saber aproveitar bem o financiamento comunitário, no fundo, de instrumentos como o PRR, mesmo o Portugal 2020 e futuramente o Portugal 2030. Normalmente, quais são as maiores dúvidas dos autárquicos, aliás, em relação a esta temática do capital da União Europeia? Assim, a questão muitas vezes parece mais do que provavelmente. Bom, aqui acaba por haver aqui duas dimensões. Por um lado, a dimensão de o que é que o que é que eu preciso. Na prática, muitas vezes, porque lá está, exatamente por aquilo que falámos há pouco, que eu muitas vezes não tenho claro aquilo que são os desafios que eu tenho no meu município. Portanto, parte primeiro que tudo por este desafio, não por maldade ou por que seja, mas porque efetivamente não há tanta disponibilidade, mais do que tempo, disponibilidade de mente. Mas por um lado, esta perspectiva, e por outro lado, no contexto do que são os programas que estão disponíveis para financiar, havendo esta necessidade, é muito mais fácil depois identificar. Portanto, parte sobretudo de uma problemática de planear,
porque eu sabendo aquilo que quero fazer, é mais fácil depois perceber em que programa em particular é que posso encaixar esta necessidade. Tivemos agora recentemente o caso dos bairros digitais, que foi efetivamente um exemplo de PRR no caso de financiamento, e o que nós fomos assistindo do feedback que nós tivemos, da interação que temos, é que o grande desafio muitas vezes era, lá está, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso encaixar e o que é que eu vou fazer aqui neste contexto. Enquanto que existiam um conjunto de municípios que já tinham isto pensado, mesmo até para outras questões e para outros programas, e que aproveitaram esse planeamento e foi muito mais fácil a ótica daquilo que foi a demonstração de interesse, porque, entretanto, a validação só será um pouco mais à frente. Mas é Muito sobretudo aqui que está obrigada. o grande desafio. É esta questão mais de conseguir ter disponibilidade de mente para conseguir pensar e estruturar aquilo que é necessário, porque depois há programas variados para várias áreas, parte sobretudo desta questão, porque normalmente depois os próprios municípios acabam por ter a sua própria estrutura também já um pouco preparada para esta questão dos fundos e um pouco daquilo que são as oportunidades de financiamento. Muito obrigada, Paulo, e muito obrigada aí em casa por nos terem acompanhado nesses minutos de entrevista. Continuo desse lado a seguir as reportagens, outras entrevistas em conteúdos multimédia do Jornal Económico nos nossos sites, no nosso site e nas redes sociais.